Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e o versículo de número 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Quero que você repita comigo o verso 16 e 17 no 3. 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já fez em nosso meio, por cada palavra, cada louvor, Senhor, que foi ao nosso coração. Mais uma vez mais, fale conosco por intermédio da sua palavra, fale com a nossa alma e ela viverá. Amém. Toma o seu assento, por gentileza. Esta noite eu quero pregar a vocês sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Nós estamos no mês de outubro e dia 31 de outubro se comemora 508 anos da Reforma Protestante. E nós somos devedores à Reforma Protestante por meio de Martinho Lutero, a qual nos alcançou pela volta do verdadeiro Evangelho. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, especificamente do capítulo de número 1, narra-se a introdução de tudo que Paulo irá tratar na sua epístola. Esta carta foi escrita por volta do ano 57 a 58, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, na casa de Gaio. Haja vista que Paulo está na sua 3ª viagem missionária, já havia recebido ofertas e desceria à cidade de Roma para poder encontrar aquela igreja. Mas antes Paulo escreve sobre o seu desejo de estar com eles. É claro que o capítulo de número 1 mostra a narrativa sobre o apostolado do apóstolo Paulo. O capítulo 1 fala de forma tão profunda que quando Paulo escreve a esses irmãos que estavam na cidade de Roma, uma cidade onde a imoralidade, a idolatria era frequentemente manifestada no meio do povo e que o evangelho de Jesus estava chegando naquela região. Quando nós olhamos os versículos que nós lemos esta noite, especificamente o versículo 16 e o versículo 17, Paulo, ao escrever a esta igreja, diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqui nós vemos a firmeza do evangelho e o poder do evangelho que tem por meio da sua palavra. O evangelho que não tem poder não é o evangelho de Cristo. E quando nós observamos diante deste cenário, este texto serviu de inspiração para revelar e abrir os olhos de um homem chamado Martinho Lutero, que era monge da Igreja Católica e que, para ter o direito de ter a Bíblia Sagrada em suas mãos, foram necessários anos e anos de estudo, de conhecimento dos dogmas da Igreja Católica, para se tornar um monge e assim poder possuir a palavra de Deus. Em um tempo em que a igreja havia se corrompido,
chamava-se o tempo medieval das trevas, aonde a Igreja Católica se corrompeu, aonde você, para ser salvo, deveria pagar por um pedacinho do céu, ou quando uma pessoa morria, deveria pagar para tirá-la do purgatório. E quando Martinho Lutero teve o privilégio de conhecer as Escrituras por volta do ano 500, quando ele abriu as Sagradas Escrituras por volta do ano 1500, e que ele teve o privilégio de analisar nas Escrituras o texto sagrado, ele se deparou com Romanos 1:16 e o versículo 17, que diz que o justo viveria pela fé. Aqui ele entendeu que o evangelho não alcançava ninguém por meio de indulgências ou por meio de barganha, de pagar para se ter a salvação. Ele entendeu que era por meio da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque naquele tempo valia mais as tradições humanas do que a palavra de Deus. E como o povo estava corrompido e queria ganhar em cima dos que não conhecia as Escrituras Sagradas, eles faziam de tudo para que a verdade de Deus não fosse revelada aos homens. Mas Deus levantou homens e mulheres cheios de coragens para reacender a chama da palavra. Eles não procuraram fama, mas eles procuraram a fidelidade por meio da palavra de Deus. E dessas declarações que Martinho Lutero, no ano 1517, no dia 31 de outubro, quando ele chegou na porta da igreja de Wittenberg e fixou as 95 teses que se resumem nas 5 solas da reforma, condenando o conhecimento e as indulgências que a Igreja Católica impunha sobre o povo. E é claro que é sobre isso que eu quero falar esta noite. A primeira sola que nós iremos falar é sobre a sola da Escritura, que é sola Escritura, somente a Escritura. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo é o 16 e o 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Quando nós olhamos aqui a autoridade suprema da palavra, o termo grego aqui, theopneusto, significa soprada por Deus. Ou seja, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Escritura, ela é a inspiração soprada de Deus para os homens. Em um tempo em que a Bíblia estava trancafiada, em um tempo que as Escrituras estavam cerradas para que o povo não conhecesse a palavra, vem Martinho Lutero e fixa na porta da igreja de Wittenberg, dizendo somente as Escrituras, trazendo o povo de volta à palavra de Deus. E nós também não estamos em um tempo que não precisamos de uma nova reforma, em um tempo que pregar o verdadeiro evangelho não atrai mais a atenção das pessoas. Hoje as pessoas preferem um discurso de um coach ou um ensinamento de qualquer especialista da área psicológica ou de qualquer área que envolva o conhecimento humano. Mas hoje e sempre nós devemos lembrar, assim como disse os reformadores, somente a Bíblia somente e nada mais. O que a igreja de Deus precisa é de reconhecer que o verdadeiro poder que ela precisa não está na voz do pregador,
não está na música do cantor, mas está na palavra de Deus, que é a palavra inspirada, inerrante e poderosa. No século XVI, a igreja romana colocava a tradição, o papado, acima das escrituras. Mas Martinho Lutero afirmou dizendo, quando foi questionado no concílio, quando a igreja se reuniu para dizer para ele: se arrependa de todas as 95 teses que você escreveu, mas a palavra já havia queimado na alma de Martinho Lutero, as escrituras já haviam descido para dentro, e depois que a palavra de Deus entra, meu irmão, ela descortina todas as mentiras do coração humano e traz luz à verdade do evangelho no homem pecador. E Martinho Lutero, diante do concílio, disse em suas palavras: a menos que eu seja convencido pelas escrituras ou pela clara razão, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. A palavra de Deus está acima de qualquer tradição. Ou seja, ele foi expulso, foi excomungado da Igreja Católica, mas foi o reformador que trouxe a centralidade da palavra de Deus para o culto da Igreja Protestante. E por meio de Lutero, a Bíblia foi traduzida em seu idioma e foi lançada para todo mundo e chegou até nós. Os inimigos da verdade de Deus não querem que a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus seja pregada, mas que eles se calem-se e se levante a igreja triunfante pela palavra. Porque enquanto a Bíblia estiver na nossa mão e no nosso coração, ela vai estar em nossos púlpitos, em nossas mensagens, em nossos congressos e em nossas reuniões. Hoje nós vemos muitas igrejas que os púlpitos têm mais opiniões humanas do que a exposição genuína da verdade de Deus. Então anote bem, se uma igreja que você frequenta, que não tem a clara exposição do Evangelho e da verdade de Deus, fuja desta igreja enquanto você tem tempo, porque tudo aquilo que é pregado, que não tem a Bíblia como base, é veneno para a sua vida, é envenenamento para a sua alma. Mas a igreja que serve a palavra de Deus com profundidade, como esta igreja, continue amando, continue frequentando. Às vezes a palavra de Deus vem como uma espada e corta a gente por dentro, machuca, mas a mesma palavra consola e traz vida para a nossa alma. 2 Timóteo capítulo 4, olha o que Paulo escreve ao seu filho na fé, falando sobre os tempos trabalhosos em que a palavra de Deus entraria no coração do povo e o povo não amaria. Versículo 1, conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, redargas, repreende, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nós estamos neste tempo em que a verdade de Deus tem sido camuflada diante dos olhos de muitas pessoas. Estão preferindo ouvir cursos e mensagens que empolgam do que a mensagem que confronta, que é a mensagem do Evangelho. São pessoas de dupla vida,
que prefere a mensagem do pode tudo do que a mensagem que confronta a gente e muda a nossa vida como devemos estar. E Paulo diz que nos últimos dias teria doutores segundo a concupiscência do pecado, em que as pessoas correriam para perto dessas pessoas para ouvir aquilo que não era o evangelho. Mas ele deixa uma mensagem para nós. Em um tempo de corrupção doutrinária, nós devemos ser sóbrio e corajoso e pregando o evangelho como Cristo nos ensinou por meio da sua palavra, porque a Escritura é o fundamento, a Escritura é a base, e só existe salvação por meio da palavra pregada como ela é. É a palavra de Deus que deve estar no nosso coração e nos nossos lábios. Na primeira epístola, Paulo também avisou a Timóteo muito sobre isso, falando no versículo 1 do capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, os próprios homens que pregam a este povo cauterizaram a sua própria concupiscência. E os tempos que nós estamos vivendo são tempos maus, são tempos que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que é um livro feito pelos homens e tem os seus erros. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é a inspiração de Deus soprada para o homem. E é a Bíblia Sagrada que nos dá direção para percorrermos a nossa vida. Se a Bíblia fosse escrita pelo homem, inspirada pelo homem, ela não fazia o efeito que ela faz. É como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante ou mais poderosa na versão King James do que uma espada afiada. E ela entra dentro do ser humano e reparte até as juntas e medulas. Ela é apta para discernir as intenções do coração humano. Aí no versículo de número 13, ele ainda conclui dizendo: e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos prestar conta. Esse é o poder da palavra. Se a palavra de Deus não fosse poderosa, como os homens atuais estão dizendo da palavra, dizendo, precisa se atualizar a Bíblia, não. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser aplicada, praticada e vivida para que tenha resultado permanente na nossa vida. Todos os métodos que a gente conhece, ou de conhecimento humano, ou de qualquer outro conhecimento científico, só é eficaz na nossa vida se for praticado, se for vivido e se for aplicado nas nossas vidas. E a Bíblia também não é diferente. Se a Bíblia for apenas um livro que você carrega e abre no culto, apenas quando alguém prega, ou quando alguém canta, ou quando alguém cita a palavra, ela não vai ter efeito na sua vida. Mas se a palavra de Deus for a sua devoção diária, se ela estiver no seu coração, na sua mente, você talvez não veja o resultado de um dia para o outro, mas ao decorrer da constância, você vai ver o resultado de Deus na sua vida por meio da palavra. Os desejos mudarão, o comportamento mudarão. E é por isso que Lutero, quando recebeu a palavra que ela entrou, ele disse: não tem jeito mais, não vou me retratar, só-lhe as Escrituras, somente as Escrituras e nada mais. O que nós precisamos
nesse tempo atual é trazer de volta a palavra para o culto das nossas igrejas e da nossa mensagem. Às vezes a gente quer o pula-pula, o roda-roda, é bom demais, irmão, mas só existe isso genuinamente se primeiro houver a exposição verdadeira da palavra de Deus, porque o avivamento só vem por meio da palavra de Deus. Fora isso é movimentação humana que não tem conhecimento genuíno da verdade. Segunda, sola fide, somente a fé. Romanos 5, versículo de número 1. Olha o que Paulo está dizendo: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o coração da reforma. A fé é o meio pelo qual a graça é recebida, não a causa da salvação. Ela é o canal, não a moeda. A justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai, como disse Martim Lutero. Aqui no capítulo 5, Paulo está retratando a vida de Abraão quando recebeu a justificação pela fé. Ele está mostrando que esta justificação veio antes da lei, ou seja, veio antes da lei mosaica, que precisaria pelos conhecedores da lei, que conhece a lei, que a salvação, se fosse por meio de Moisés, seria pela lei. Mas como veio antes da lei por meio de Abraão, a salvação é pela fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Paulo explica que a fé imputa a justiça ao crente, não porque ele merece, mas porque Cristo obedeceu no seu lugar. Quando a pessoa recebe a fé olha para dentro de si mesma, para Cristo. Ela diz: Jesus é suficiente. Quando nós temos a fé como base da nossa vida, nós entendemos que o que é suficiente não é as indulgências que está ao nosso redor. Não é aquilo que eu posso fazer para merecer alguma coisa ou para receber, não. É aquilo que eu entendo, que por meio da fé, Cristo é suficiente, está acima de tudo e de todos para a minha vida. Hoje muitas pessoas confundem a fé com positivismo, ou seja, acha que tudo é uma forma positiva de afirmar alguma coisa. Mas a fé não é isso. A fé bíblica, ela nunca vai manipular Deus. Exemplo, quando às vezes a gente vai fazer uma oração, a maioria das pessoas, elas dizem assim: hoje eu coloquei Deus na parede. Se Deus não fizer isso por mim, amanhã eu vou desviar, vou deixar a igreja, vou largar de pregar o evangelho. Quantas vezes ao longo dessa carreira de fé, eu vi pregadores dizendo: se Deus não fizer isso agora, durante os meus 40 anos de ministério, eu vou largar de ser um pregoeiro da verdade de Deus, querendo manipular a Deus. A fé não manipula a Deus, porque Deus não pode ser manipulado pelo homem. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus não quiser fazer, Ele não faz e não deixa de ser quem Ele é. O ser humano, se deixar de fazer, ele quebra a sua palavra e acaba sendo mentiroso. Deus não, Ele faz se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não faz. Se Ele quiser manifestar, Ele manifesta, e pronto, e acabou, e não tem ninguém que questiona Deus, porque Ele é superior do que todos os homens da terra. E tem gente usando a fé para tentar manipular a Deus. Crer não é exigir, crer é se entregar à vontade perfeita de Deus. Não podemos exigir nada a Deus, por mais que a nossa natureza humana vê as coisas parece que dando errada e a gente quer dizer: Senhor, e aí, Senhor? Vai fazer ou não faz? Faz alguma coisa ou não faz? Mas quando a gente crê,
a gente se entrega sabendo que a gente entregou o controle para quem sabe direcionar a nossa vida. E no momento certo, Deus descerá com a providência para a nossa vida. Se somos salvos pela fé, é porque a graça de Deus nos alcançou primeiro. Terceiro, sola gratia, somente a graça. Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo declara em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1. Estáveis mortos em delitos e pecados. Aqui nós entendemos que mortos não reagem, não decidem, não escolhem. Mas logo se cremos é porque a graça nos vivificou primeiro. Alguém abra por gentileza Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. Aqui nós vemos a soberania da graça de Deus, que está acima de qualquer coisa. Quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, Paulo está falando de um favor que nós não merecia, mas fomos alcançados por meio da graça de Deus. Nós merecíamos o inferno, mas a graça nos alcançou trazendo salvação por meio da fé. Veja que a fé é um dos fundamentos e a graça é o complemento da salvação na vida do crente. Quando Paulo diz no versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a graça só alcança a gente se houver fé no nosso coração para crer. Porque se não houver fé no nosso coração, para quê? A graça não vai nos alcançar. Como é que você vai receber alguma coisa de alguém que você não crê que ele existe? De forma nenhuma você vai receber. Alguém achou? Tito capítulo 3, versículos 5 e 6. O texto é claro em dizer que não é por nossa própria força ou pela nossa própria justiça que nós recebemos a fé. A igreja, em 1500, quando estava corrompida, não acreditava que nós receberíamos a salvação por meio da fé e por meio da graça. Não. Acreditava-se que a pessoa, quando morria, os entes queridos tinham que pagar financeiramente ou fazer punições de Pai Nossos e Ave Marias para que as pessoas saíssem do purgatório. Mas isso é uma mentira que inventaram para tomar dinheiro do povo, para enganar o povo, para continuar vendendo as indulgências. E aí Lutero vem quebrando esse paradigma, dizendo: a salvação não é por meio do purgatório e também não por comprar um pedacinho do céu, como muitos estão vendendo, mas a salvação é obra da graça de Deus por meio da fé. E tem mais, é um dom de Deus para o ser humano, é a salvação. Já dizia Jonathan Edwards, quando diz que a graça é o rio da vida que flui do trono de Deus até o coração do morto do homem. Nós estávamos mortos, mas o rio de Deus entrou em nós, trazendo vida e nos vivificando. Outra coisa importante para as nossas vidas: a graça também não é uma licença. Muitos transformam a graça
em um passaporte para o pecado, mas ela é o poder para vencê-lo. A graça perdoa, também ensina a nós a renunciar às nossas impiedades. Tito capítulo 2, versículo 11 e o versículo de número 12, olha o que o apóstolo Paulo escreve para o seu filho na fé. Versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Então a graça de Deus que nos alcançou, ela vai nos ensinando a resistir aos pecados da vida. Todos nós somos pecadores, mas arrependidos dos nossos pecados. Mas a velha natureza todos os dias quer reinar entre nós. E Paulo diz que a graça de Deus, ela nos ajuda e nos ensina a resistir ao pecado e a viver sóbrio, a viver no conhecimento da palavra de Deus, como a palavra de Deus ela é. Então a graça, ela não é uma desgraça, como nós vemos muito aí fora, como muitas igrejas dizem e muitos doutores que já se levantaram. O teu corpo para nada presta, pode utilizar como você bem entender, mas a graça de Deus nos mostra que tudo o que nós somos pertence a Deus. É um favor que Deus fez por nós, mas não nos deixa aléus para fazermos o que bem entendemos da nossa vida, como ela bem queira fazer. Hoje nós vivemos uma espiritualidade de barganha. Jejum para conseguir, ofereça para conquistar, mas a graça desmonta este orgulho da nossa vida. O jejum nunca foi para recebermos alguma coisa da parte de Deus. O papel do jejum é matar essa natureza pecaminosa que habita dentro de nós. O jejum nunca foi uma barganha de dizer eu vou jejuar 50 dias e Deus vai me dar uma casa própria. Não, o jejum é para matar a sua carne. Deus pode fazer na sua vida e dar a sua casa própria por meio de um propósito? Pode, mas o jejum não é esse propósito específico para a sua vida. O jejum é para matar a sua carne e te aproximar daquele que ama você e você amar ele ainda mais. É como disse Zacarias no capítulo 4, versículo 6. Quando Deus inspira o profeta, ele grita dizendo: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Mostrando que todas as coisas que Deus faz por nós é por meio do seu espírito e pela sua vontade voluntária para nos alcançar. Outra coisa que nós devemos observar: se a graça que nós dizemos que nos alcançou, ela não nos mudou de alguma forma, não foi a graça de Cristo que alcançou a nossa vida. Tem muita gente que diz: eu fui alcançado pela graça de Deus. 10 anos na fé e ele não mudou nada. 10 anos na caminhada e ele está pior do que quando ele não era crente. Essa não foi a graça que te alcançou, porque a graça que te alcança por meio de Jesus, por meio da fé, por meio do Evangelho, ela vai te mudar diariamente a cada momento da sua vida. É uma mudança progressiva diária. É como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 e 6. Porque nós estamos em uma obra e esta obra está sendo feita diariamente. Mas aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la, há de concluí-la no dia do Senhor. Então é uma mudança progressiva. E o que Lutero está dizendo, quando fixou a sola da graça na parede, é dizendo: vocês não precisam dessas barganhas.
Deus já entregou a salvação para vocês por meio da graça e da fé que vos alcança de graça. A quarta coisa, solis Christus, somente Cristo, Atos capítulo 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lutero está trazendo a centralidade para Cristo. A igreja havia deixado Cristo de lado. As tradições, os costumes, os dogmas desta igreja sufocou Cristo, e Cristo deixou eles, e eles deixaram Cristo de lado. Alguém abra 1 Timóteo 2, versículo de número 5, por gentileza. Aqui nós entendemos que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Alguém encontrou? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A igreja católica, neste tempo, havia colocado um mediador, e até hoje, Maria como mediador dos homens, intercessora dos homens. Maria não é intercessora dos homens, merece ser respeitada por tudo aquilo que ela viveu com Cristo. Mas Maria não é mediadora de ninguém. Maria não é salvadora de ninguém. Maria não é mãe de Deus. Não. Ela foi mãe do corpo do menino Jesus, enquanto foi homem, porque Deus não tem mãe. Deus não foi gerado pelo ventre humano. Deus, ele não foi criado por ninguém. A Bíblia diz que antes que todas as coisas viessem à existência, Deus já era e estava no seu trono como ele é. Deus não precisou de ninguém dizer, haja Deus e houve Deus, não. Antes de todas as coisas, Deus já estava no seu trono, dando existência a tudo e a todos. E Lutero veio para quebrar o paradigma, quando usa a frase que Pedro prega para o povo de Jerusalém, em dizendo, não há outro nome dado aos homens a qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele traz Cristo para a centralidade do Evangelho. É em um tempo em que Cristo está fora de muitas igrejas, de muitos locais, a reforma protestante vem para nos lembrar que Cristo é o centro da nossa mensagem, Cristo é o centro da nossa oração, Cristo tem que ser o centro das nossas vontades, e que a verdade do Evangelho é Cristo em nossa vida. Nenhum santo, nenhum pastor, nenhum profeta pode ocupar o lugar de Cristo na igreja, no Evangelho, porque Cristo está acima de todos e para todos. O Cristo dos Evangelhos e o Cristo moderno. Hoje muitos pregam Cristo que realiza desejos, mas não requer santidade, um Cristo que prospera o homem, mas não crucifica o ego deste homem na sua cruz. Nós excrescemos, porque muitas das vezes a gente quer as bênçãos do Cristo, mas não quer as suas negações. E que quando nós estamos em Cristo, é como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Então essa é a mensagem do Evangelho. É crucificar o nosso ego na cruz, os nossos desejos na cruz, e nos aproximar de Jesus por meio da sua palavra. Por quê? Porque Cristo é o profeta que revela Deus, o sacerdote que intercede por nós e o rei que reina sobre nós. É como disse o escritor aos Hebreus, ele é superior aos anjos,
Ele é superior aos profetas, Ele é superior ao sumo sacerdote, Ele é superior aos anjos, Ele é superior aos principados e potestade, Ele é superior a todos os homens e a todos. Nós devemos trazer Cristo para as nossas vidas. A verdade de Cristo deve estar em nós. E lembrar que o evangelho sem cruz é um evangelho sem poder. Um evangelho sem Cristo é um evangelho sem mudança, sem transformação. Mas se Cristo estiver na nossa vida, as coisas vão se alinhar. A gente pode até cair, irmão, mas Cristo vai dar força para você se levantar e voltar na caminhada. Quando a gente tem real conhecimento de Cristo, você pode até fraquejar na vida, fraqueza pode até bater, e você por falta de vigilância pode até cair, mas sempre vai queimar a chama de Cristo dentro da sua alma, e você sempre vai ter desejo de se levantar de novo, sabendo que Cristo vai estar de braços abertos. Se você se arrepender, Ele vai estar de braços abertos para te alcançar com a sua glória. Se tudo é sobre Cristo na nossa vida, tudo será para a glória de Deus, porque esse é o Evangelho. Quinto lugar, para nós encerrarmos: só lhe deu glória, glória somente a Deus. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O propósito de Deus desde a criação nunca foi glorificar o homem. Nunca foi dar glória para o homem, por mais que o homem possa exercer algum trabalho e alguma funcionalidade que o destaque. A glória do ministério de sucesso não é do homem. A glória da família de sucesso não é do homem também. A glória do casamento de sucesso não é do casal. A glória que os homens chamam de sucesso da vida financeira também não é do homem, por mais que ele se esforce. Tudo é por meio de Deus, e para Deus são todas estas coisas. Toda a criação, toda a redenção, a consumação tem um fim: a glória de Deus. Olha o que Efésios capítulo de número 1 e o versículo de número 6, o texto diz: para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos Cristo. Versículo de número 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, desde o começo da história, desde a criação, a redenção e a consumação tem um fim: a glória de Deus como primazia de todas as coisas. Até a salvação nunca foi sobre nós, tudo foi sobre Ele. O fim e o principal objetivo do homem na terra é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre enquanto ele viver, e reconhecer que tudo o que começa com o homem é vaidade, mas tudo o que começa com Deus termina na glória, como disse John Piper. Glorificar a Deus, eu já caminho, convido a igreja de pé, não é cantar apenas, é viver de modo que glorifique a Deus. Um empresário honesto, um jovem puro, um pregador fiel, todos proclamam: só lhe deu glória, glória somente a Deus. Já dizia a W. Chose, um servo que busca a glória própria rouba o brilho que pertence ao seu Senhor. Tudo que nós fazemos aqui não é para aparecermos porque pregamos, cantamos, administramos ou prosperamos, mas tudo aqui é para mostrar para o mundo, como o Paulo mesmo escreveu: quer comamos, quer bebamos, fazeis tudo para a glória de Deus. Ou seja,
tudo tem uma centralidade, tudo é Deus de prioridade na nossa vida. Então devemos lembrar, somente as Escrituras, em um tempo de treva, ela é a luz que alumia este mundo. Somente a fé, em um mundo de incredulidade, a igreja caminha sem ver o chão que pisa, mas sabendo que Deus coloca o chão para ela pisar. Somente a graça, enquanto Cristo não voltar, a porta da graça está aberta para receber pecadores como nós, que precisa da misericórdia e da graça de Deus. Somente Cristo. Evangelho sem Cristo não é evangelho. Evangelho só é evangelho porque Cristo deu a sua vida por nós. E somente a glória de Deus. Tudo que você recebe, tudo que você faz, aonde você chega, não é mérito seu, não é capacidade sua, mas é a glória de Deus que está te dando direção para chegar aonde você não chegou. Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão no seu coração. Nós precisamos de uma reforma no ano de 2025. Nós precisamos voltar ao Evangelho como ele é. Nós precisamos de parar de ser entretido e ser conduzido pela verdade do Evangelho e entender, por mais duro que seja o Evangelho, é a porta de escape para a nossa vida e para a nossa alma. E lembrar que o Evangelho pode ferir, mas ele sara a tua alma e perdoa os teus pecados e transforma a sua vida. No Evangelho não é para pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não seriam capazes de chegar aqui. Todas as religiões que nós conhecemos precisam de perfeição. Para prestar-se um sacrifício, tem que ser perfeito em tudo. Eles não querem pessoas que não sejam perfeitas. O Evangelho, o cristianismo é a única instituição que é para pessoas imperfeitas, drogado, ladrão, traficante, pessoas que têm, que não têm, pessoas que faz, que não faz, mas que venha o Evangelho imperfeito e o Cristo que é perfeito vai trabalhando para estes imperfeitos se tornarem perfeitos na sua obra. Coloque a mão no seu coração, querido Deus e Pai. Pai, a tua palavra nós pregamos. Que o Senhor continue, Senhor, a iluminar a nossa mente, trazendo, Senhor, a verdade da sua palavra. Esta igreja chegou até aqui, Senhor, porque o Senhor usou Martinho Lutero, Senhor, em 1517, que trouxe, Senhor, a tua palavra escrita para os nossos corações. O Senhor usou John Knox, Senhor, para pregar a verdade e não esconder a mensagem do Evangelho. O Senhor usou Armínio, Senhor, para ensinar a doutrina da sua igreja. O Senhor usou os reformadores, ó Pai, os pais da igreja, os avivalistas, para que o Evangelho chegasse e para que nós fôssemos alcançados pela sua palavra. Neste tempo, Senhor, em um tempo em que as pessoas estão com os seus ouvidos tampados, em um tempo que a apostasia tem chegado, levanta-nos neste tempo para ser o instrumento que levará a verdade do Evangelho a todo mundo. Usa, Senhor, a sua igreja, aqueça, Senhor, o coração do seu povo. Meu Deus, ilumine a mente e aqueça o coração pelo conhecimento da sua verdade, e por meio disso, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, cura, Senhor, todas as enfermidades. Passa, Senhor, e revista esta noite no teu exército agora, vai revestindo o teu povo de autoridade agora, vai dando sabedoria. Meu Deus, vai livrando, Senhor, da queda, vai livrando dos projetos do diabo, Senhor, contra os filhos, contra as famílias, aonde estiver uma enfermidade agora, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora toda e qualquer enfermidade que tenha assolado, causando dor, causando destruição. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e glorificamos ao teu santo nome.